Olá, está na hora do mate. Pega teu chimarrão, senta um pouquinho aí e vamos prosear um pouco. Estou encilhando o chimarrão aqui e a gente vai trocando uma ideia. E enquanto eu estava acendendo o fogo aqui no sul, Rio Grande do Sul, aqui agora é inverno, é bom tomar um mate na beira do fogo. Só que enquanto eu estava fazendo o fogo ali para tomar um mate, que agora está na hora do mate, eu estava me lembrando de uma frase das muitas conversas que eu tenho com as famílias do agro rural, do agro, ao longo desses últimos anos, e é uma frase que mudou completamente a forma como eu enxergo as crises financeiras. E ela diz assim: o primeiro dominó que cai numa crise, principalmente na rural, não são as máquinas, não são o patrimônio. O primeiro dominó é a paz da família que cai. E enquanto mais eu observo essas histórias, essas pessoas que a gente vai conversando, que eu vou acompanhando, mais eu tenho certeza disso. Porque quando a gente vê uma máquina sendo vendida, um trator sendo entregue numa busca e apreensão, uma área de terra sendo negociada, normalmente a gente pensa que agora a situação ficou séria. Mas na verdade, essa situação ficou séria muito tempo antes. Muito tempo antes daquela máquina sair do galpão. Muito tempo antes daquela cobrança chegar. Mas muito tempo antes da ligação do banco. Porque tudo começa de uma forma silenciosa. Começa dentro de casa. Porque o primeiro dominó a cair é a tranquilidade. Aquela paz de sentar na mesa sem preocupação e conversar com a família. Aquela tranquilidade de poder deitar, dormir e descansar. Quando essa paz começa a desaparecer, poucas pessoas percebem. E sabe por quê? Porque a vida por fora continua. A lavoura continua. Os animais continuam. As contas continuam chegando. Mas algo por dentro mudou. E quando esse primeiro dominó cai, normalmente ele derruba o segundo, que vem logo atrás dele. E esse segundo dominó é o diálogo. Conversas viram discussões, ofensas, apontamentos. E então o marido começa a guardar essas preocupações para si. A esposa percebe que tem algo errado, mas muitas vezes não consegue entender exatamente o que está acontecendo. E aos poucos as conversas diminuem.
as decisões passam a ser tomadas sozinho. Os problemas deixam de ser compartilhados. E aquilo que deveria unir a família, as decisões unidas em conjunto, começam a afastar as pessoas. E a sequência segue. Daí cai o terceiro dominó, que é o planejamento. Nessa fase, a família já não sabe exatamente quanto deve, já não sabe exatamente quanto entra, quanto sai. As decisões passaram a ser tomadas no improviso. E quando uma propriedade começa a viver apenas apagando incêndio, o futuro fica cada vez mais distante. E a sequência de dominó segue caindo. E aí, logo depois, cai o dominó, que é muito importante, que é o dominó da esperança. E esse é um dos mais perigosos. Porque quando uma pessoa perde a esperança, ela para de procurar soluções. Ela para de acreditar e começa a dizer frases como: não tem mais jeito, vamos levando, vamos ver o que vai dar, se Deus quiser vai melhorar. E eu sempre digo uma coisa: a fé é fundamental, mas fé sem ação não reorganiza a propriedade. É preciso acreditar, tem que ter fé. Tudo tem solução, mas é preciso agir. E quando a esperança enfraquece, normalmente vem o dominó que todos enxergam: o patrimônio, venda de máquinas, venda de animais, venda de áreas de terra. Começa aí o patrimônio. E aquilo que as pessoas enxergam como o começo da crise, na verdade, ela é apenas uma consequência daqueles dominós que caíram antes. Por isso, eu olho para o primeiro dominó. Porque quando a paz da família começa a cair, ali é o melhor momento de agir. Ali seria o melhor tempo de ação para resolver os problemas. Porque no início a gente tem tempo para conversar, tem tempo para organizar, tem tempo para buscar ajuda, tempo para mudar de direção.
Porque eu entendo que ninguém tem que ter compromisso com o erro. Se você escolheu um caminho e durante essa caminhada percebeu que ela estava te levando para o lugar errado, tenha humildade para reconhecer. E também tenha sabedoria para mudar a direção. Mudar não é admitir fracasso. É demonstrar crescimento. Porque você já não está no mesmo lugar de onde você saiu. É entender que ninguém acerta sempre, que não somos perfeitos e que cada erro tem o poder de transformação. E se ele pode te transformar, ele pode te dar aprendizado. Porque o verdadeiro erro não está no mudar a rota. Está em continuar no caminho errado apenas por orgulho de não querer voltar atrás. Mudar de direção não é assumir uma derrota. É demonstrar sabedoria. Quem cresce entende que não precisa defender todos os caminhos que escolheu. Se percebeu que estava indo para o lugar errado, tem humildade para corrigir a rota. Porque o orgulho insiste, mas a sabedoria ajusta o rumo. E talvez você que esteja aí me assistindo possa estar pensando: Kleber, parece que você está descrevendo a minha família. E se for o teu caso, eu quero te dizer uma coisa: não tenha vergonha. Você não está sozinho. Você não é o primeiro e nem será o último. Existem milhares, mas milhares de famílias enfrentando desafios parecidos. E o primeiro passo não é querer resolver tudo. O primeiro passo é reconhecer qual dominó está caindo. Porque quando identificamos o problema, e se identificamos lá no início do problema, ainda podemos impedir que o próximo caia. Se enxergar o dominó que está balançando e você conseguir equilibrar ele de novo, evita de derrubar o próximo. E isso eu aprendi observando a minha própria vida, observando os projetos que deram certo, os projetos que deram errado, observando aqueles momentos difíceis e também observando as famílias que conseguiram se reerguer. Por isso,
Eu acho importante deixar uma reflexão para você. Não espere o último dominó cair. Não espere o último dominó cair para agir. Observe o primeiro. Observe o qual você está. Porque enquanto antes você agir, maior é o leque de soluções. Porque patrimônio pode ser recuperado, os números podem ser reorganizados, as dívidas podem e devem ser renegociadas, mas a paz da família é algo precioso demais para ser ignorado. Existe uma passagem na Bíblia que seguida me faz refletir. E Jesus disse que a casa construída sobre a rocha permanece firme mesmo quando chegam os ventos, as chuvas e as tempestades. E isso vale demais para a nossa vida. Temos que usar esse conhecimento na nossa vida, nas nossas propriedades, porque as tempestades vão chegar. Algumas serão financeiras, outras emocionais, outras familiares. Mas quando os alicerces estão firmes, sempre vai existir a possibilidade da reconstrução. E eu acredito que a fé, a família, a verdade são os principais alicerces, os mais importantes que uma pessoa pode ter. Pense sobre isso. Entenda que os dominó, um derruba o outro. Veja no qual você está e não deixe cair o próximo. E se isso foi importante para você ou fez algum sentido, compartilhe com alguém que você acha também que merece escutar isso. Então, que Deus te abençoe tua família, tua propriedade, e até o próximo chimarrão. Grande abraço.